são todos e qual é a missão? O livro de hoje é um convite para colocar os ensinamentos da Bíblia em prática. O que temos para hoje são Estudos e Cinéias. Eu sou a Larissa Bertolino. Você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de pressupostos, ideias, temáticas que saem do nosso queridíssimo Don Quixote de La Mancha. Um deles que aparece aqui é o cristianismo, e por isso no quadro Em 5 Minutos, dentro desse tempo, nós abordamos uma obra que trate de algum modo da cosmovisão cristã. Tivemos 2 semanas com atrasos de vídeos, com ausência nas redes sociais, por motivos pessoais, e talvez as coisas mudem por aqui na quantidade de postagens, na frequência, mas nós vamos ver como o ritmo vai funcionar e detalhamos para você no final deste mês. Então, Jesus, aproximando dos seus discípulos, disse: toda a autoridade do céu e da terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e tenham certeza disto: eu estarei sempre com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Você prestou atenção que são todas as coisas, todos os dias, discípulos em todas as terras. Essa, que é chamada de a Grande Comissão, também poderia ser chamada de a Comissão Total, e é sobre isso que esse livro vai falar. Alejandro Bulhon, um pastor peruano, adventista, com mais de 35 anos de ministério, autor de diversos livros, alguns deles já apresentados por aqui, orador, apresentador de programas de TV, de rádio, renovou, de certa forma, a comunidade da Igreja Adventista aqui na América do Sul por dar muita ênfase no seu trabalho à missão. Analisando justamente a Grande Comissão, ele reforçará que exatamente para essa missão não há exceção. Todos são chamados para atuar de todas as formas possíveis. E se ela é tão totalizante, é porque essa missão nada mais é do que a nossa própria vida. Uma vida que precisa ser de serviço. O pastor Bulhon destrinchará como Jesus tratava os seus discípulos no dia a dia, e assim esperava que eles também tratassem as demais pessoas ao seu redor. Esses envolvimentos na missão, que muitas vezes a gente acaba levando sempre pro lado dos talentos, de como eu atuo ou não, é na verdade o envolvimento de relacionamento mesmo, de cuidado com o próximo. Me misturo, eu me envolvo quando eu amo as pessoas. O pastor Bulhon apresenta histórias, experiências pessoais, acaba destrinchando cada passo da Grande Comissão, utilizando exemplos da igreja primitiva e exemplos que ele encontrou ao longo do seu ministério. E a lição talvez mais importante desse livro ocorre quando ele detalha como se faz um discípulo. Primeiro, companheirismo da oração. Se não estamos ligados a Cristo e não somos discípulos dele, não tem como desenvolver outros discípulos. Para isso, antes de tudo, é necessário um respeito. Ele aborda uma questão muito pertinente, que geralmente não vejo sendo ressaltada em livros sobre missão, a ideia de que ninguém deseja mudar de religião. Os discípulos de Cristo também não queriam deixar o judaísmo. Essa, inclusive, não era a forma. O cristianismo, o judaísmo, na mente de Cristo, não era uma coisa só, mas como os judeus o rejeitam, eles acabam sendo chamados de cristãos e se cria uma nova religião. Mas a ideia não era essa. Foi algo necessário ao longo do tempo. Mas quando Jesus vem, ele não ataca a religião do outro. Não só ele era judeu, e ele tinha respeito pela religião das outras pessoas ao redor, dos cananitas, sem se omitir em relação à verdade, mas respeitando acima de tudo. Por isso que ele usava o termo pescadores, porque não é simplesmente talvez pensar no anzol, numa rede, puxar a pessoa, mas cativar, atrair pelo que se gosta. O pescador conhece o peixe. E se você quiser ir ainda mais profundo, o pastor Bulhon destaca o poder da amizade. Como as pessoas são envolvidas quando elas são amadas genuinamente. Jesus não era conhecido simplesmente pelo mestre que tinha conhecimento e passava isso para as outras pessoas. Não os chamarei mais de servo, mas agora sim de amigos. Sendo amigo, estando próximo o suficiente, eu consigo detectar as necessidades e assim fazer o bem, não como uma caridade social apenas de suprir necessidades básicas, alimentação, mas atender às carências das pessoas, porque eu estou próximo, entendo, eu sinto a sua dor. E sou humilde o suficiente para entender que eu sou tão carente dessa salvação quanto elas. E assim como Cristo, eu posso presentear o pão da vida. Se eu entendo a gravidade da minha sentença, de que eu estava sobre a morte e Cristo me salva, eu também quero se retirar, puxar pessoas desse abismo, dessa sentença de morte tão iminente. Todos envolvidos na missão não é um livro que apresenta simplesmente estratégias ou reflexões sobre como trabalhar o evangelismo, como trabalhar a missão no campo da igreja institucionalmente. Esse não é o foco. É entender
entender qual é o nosso propósito de vida. E um dos propósitos que Cristo apresenta explicitamente é que nós somos chamados a amar o outro, somos chamados a servir. Fique a reflexão, então. Você quer simplesmente passar pela vida das pessoas ou marcar através desse amor? Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Este é o nosso comentário do Em 5 Minutos do mês de agosto. Nos próximos dias nós teremos a sequência de vídeo para voltar à rotina e apresentar tudo que eu tinha planejado para apresentar para vocês nesse mês. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos meios de venda.